Olá, olá, olá! Pode colar na área para você. Mais uma edição do seu podcast esportivo semanal, chegando com grandes novidades do esporte. E como nós acabamos de assistir esse vídeo institucional do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, a nossa principal parceira, tá aí o QR Code na telinha, para você poder acessar, inclusive conhecer o novo site da nossa instituição que foi feito aí nas últimas semanas, com grandes novidades para você. Hoje estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Venha nos conhecer e saiba das grandes novidades. E é claro, eu peço para você também se inscrever no nosso canal Pode Colar Podcast, que está no YouTube, com as grandes novidades, os principais episódios, tudo aquilo que diz respeito aí às personalidades esportivas que já recebemos aqui em nosso programa. Grandes nomes passaram por aqui como Doroteia, Marininho Manella, Oscar Godoy, entre outros tantos nomes. Então tá aí o QR Code também para você se inscrever, dê like, é muito importante nos nossos vídeos, compartilhe com os amigos e acompanhe conteúdos exclusivos em nosso canal. Também o Instagram do Pode Colar Podcast, para você também nos seguir e, é claro, ter aí as novidades, as atrações, quem é o convidado da semana, os cortes, enfim, tudo isso e muito mais também em nosso Instagram. E outro detalhe importante, para você que acompanha aí as plataformas de áudio digitais, Deezer, Spotify e o Amazon Music, você também encontra o Pode Colar com aí os seus principais destaques, as grandes novidades. Então, todos os endereços, todos os locais, as plataformas para você acompanhar e conhecer o nosso trabalho. E como todas as semanas a gente fala aqui no Pode Colar, histórias de sonhos que se tornaram realidade, hoje não é diferente. Vamos falar de uma modalidade que para muitos é nova, para outros já acompanha há um certo tempo, mas que também é praticada em São José do Rio Preto. Hoje o nosso papo é sobre o badminton e para isso o nosso convidado é o treinador da equipe do SESI, da equipe de São José do Rio Preto, o Leandro Balbino. Leandro, um prazer tê-lo aqui no Pode Colar. Ao contrário de muitos outros convidados, né, que eu brincava na apresentação, te conheço há 15, 20 e poucos anos, eu te conheci pessoalmente há poucos instantes, mas é um prazer enorme, além de recebê-lo, conhecê-lo e a gente também saber mais a respeito desse esporte olímpico. Um abraço, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos também, toda a equipe que nos recebeu tão bem e... Então promete, tem muita história para contar ainda que não conheceram, né? Então estamos à disposição aí. Bom, Leandro, falando do teu início antes de tudo, né? Você é o personagem que vai falar do badminton, mas também o personagem que tem a sua história. Como que o Leandro começou no esporte? Olha, eu acho que a minha vida esportiva, Djalma, passa muito pelo que toda a molecada gosta de futebol. Sempre, né, desde pequeno, conheci o futebol e aí sonhei em ser jogador de futebol também, fiz algumas peneiras conhecidas aí ao nosso estado, cresci em São Paulo, capital, mas vim buscar no interior em alguns lugares aí, Americana, no Rio Branco, Botafogo de Ribeirão Preto. Fiz alguns testes, não me saí muito bem, e aí decidi tomar um rumo diferente na minha vida, que era continuar com o esporte, mas estudando, trabalhando. E aí foi onde eu segui carreira aí como profissional do esporte até chegar esse momento incrível aí. Bom, o teu início aí, você notou, poxa, o futebol é interessante, é legal, mas eu acho que não vou ter o dom e as habilidades aí para poder se tornar um jogador profissional. Como é que foi também essa tua trajetória? Se além do futebol, outras modalidades você também se arriscou? Eu sempre tive eu acredito que facilidade para aprender um pouco de cada modalidade, seja de vôlei, basquete, futebol, sempre gostei muito de todas as modalidades em geral, mas o futebol foi aquela que eu
realmente desde criança gostei, me apaixonei. E com o passar do tempo, eu acho que a concorrência é muito grande, né? Dentro do futebol é um espaço que ao mesmo tempo que é muito grande, é tão pequeno. E pra gente que morava em São Paulo, cresci na capital paulista, também é muita gente. Então, assim, apesar de vir pro interior, era muito difícil. Ô, Leandro, uma coisa importante que a gente quando fala aí também de São Paulo e tudo mais, e o que te trouxe aqui pro interior, cara? Olha, essa foi a grande virada na minha vida, né? Eu trabalhava em São Paulo aí aos 20 anos, eu era operador de caixa, né, numa lanchonete. Eu também já trabalhei de operador de caixa, Sério, viu? também? Na época, né, no Rio Preto Shopping. Os PDVs. Isso. Era um detalhe importante, Leandro, que eu vou salientar pelo seguinte. Quando eu entrei, era a antiga Lojas Americanas lá no Rio Preto Shopping. Sim. Depois ela se transformou em Carrefour, onde olha, a gente fazendo propaganda aqui também, né? Para essas duas grandes instituições. Mas foi a minha primeira escola, digamos assim, de trabalho profissional aqui na cidade. Já trabalhava em outros meios, né? Mas em cidades menores, metalúrgica e tudo mais. Só que eu também já trabalhei de operador de caixa. Como que foi a tua experiência? A minha durou quase 4 anos, cara. Foi porque além do operador, você também cuidava de outras áreas e tudo mais, mas a tua foi como? Não, a minha foi bem curta, foram de 2 anos, eu trabalhei 2 anos em São Paulo, até que surgiu um processo seletivo para o Sesc. Legal. O Sesc, ali perto do Rio Preto Shopping. E, cara, a cidade de São Paulo tem mais de 20 unidades do Sesc. Eu prestei esse processo seletivo para ficar em São Paulo. Eu tinha toda a minha vida em São Paulo. Nenhum parente... Que idade você tinha aí nessa 20 época? anos. 20. Então eu não tinha nenhum parente. Eu, na minha época, eu era 19, viu? Então 19, já idade quase próxima lá. também. Eu não tinha nenhum parente aqui no interior, nem em Rio Preto, não conhecia nada, não sabia onde era Rio Preto. Tanto que nesse processo seletivo durou 3 meses, eu fui aprovado, meu desconhecimento era tão grande que a moça me ligou um dia e disse, olha, você foi aprovado, mas só tem uma vaga disponível em São José do Rio Preto. E eu não conhecia a cidade, né? Perguntei para ela assim, não, tudo bem, eu vou, né? Vocês dão o passe de ônibus e metrô, eu vou e volto, né? Todos os dias, tranquilo, né? E ela falou, você achou que era um bairro? Eu achei que era um bairro, uma cidade, São Caetano, São Bernardo do Campo, né? E aí ela disse para mim, não, você não sabe onde é. Eu falei, não é aqui perto, né? Ela falou, não, você vai ter que morar lá. E aí que... Ela falou a distância ou não? Ela falou, olha, são 6 horas de viagem. E aí foi que eu... E agora, né? E, poxa, conversei com a minha mãe, falei, mãe, tem essa proposta, essa possibilidade. Tinha um período de carência de 1 ano até que eu pudesse pedir transferência para voltar, se eu quisesse. Entendi. Então eu vim com essa intenção. Vou ir, passo 1 ano lá. Isso eu tô falando de 2007. Entendi. Já são 16 anos. Ó. Então eu falei, vou 1 ano, eu passo e volto, tranquilo, né, mãe, aguenta aí, vamos embora. Sempre cresceu só eu e minha mãe, né? Uhum. Então, mas, olha, Djalma, chegando aqui em Rio Preto, conheci a cidade, já percebi de cara a qualidade de vida diferente da vida que eu vivi em São Paulo. E passou 1 ano, eu decidi ficar um pouco mais. Falei, vou ficar um pouco mais. Acostumei com o calor, acostumei com o calor. A faculdade era mais barata, então, poxa, vou, né, continuar aqui. Você fazia inclusive, o quê? Educação física na NIRF. Opa, a propaganda aí, Ronaldo. Fiz com o professor Martin. Grande Martin. Enfim, toda... Abração, né, pra ele. Conversei com ele agora há pouco. Falou que ia vir aqui, ele falou, olha, manda um abraço lá também, né? Ele tá lá com a gente também. Bacana, bacana. E aí eu vim pra cá, comecei a fazer faculdade, tudo, fiz ali bacharel. E aí, a princípio, procurando ainda um lugar para me encaixar, né, dentro da área esportiva, que era o que eu procurava, né? Eu não queria academia, outras áreas, mas eu queria realmente na área esportiva. Só que não achava, cara, assim, tá muito saturado. A gente percebe que tem questão de esporte, às vezes falta oportunidades, de um modo geral, todo mundo quer futebol, basquete, vôlei. E aí eu falando, poxa, né, tô ainda em busca, então eu me formei. E quando eu me formei... Você terminou quando? Eu terminei em 2013. 10 anos já. Faz 10 anos. E aí foi quando, coincidentemente, eu estava trabalhando no Sesc,
né? Eu era orientador de público lá no Sesc, aqui próximo. E terminei os estudos. Justamente naquele período, a Federação de São Paulo de Badminton foi dar um curso de capacitação em Rio Preto. Veio aqui. Ah, né? legal. Isso, foi lá. Até então você conhecia o que do esporte? Eu conhecia de ouvir falar e de brincar. Entendi. Ali dentro mesmo do Sesc, a gente tinha ali... É que lá tem umas práticas... Tinha umas práticas de recreação. Eu já fui, por causa devido aí ao comércio, Sim. eu já fui sócio do Sesc, então vinha lá aquele caderninho lá com a atividade, a que era a época ainda da programação. programação, que vinha tudo impresso, bonitinho, a gente Isso. pegava e tinha Tinha algumas vivências muito boas. E foi ali que eu conheci. Mas assim, tudo recreativo, brincando. E quando a federação veio com esse curso de capacitação, era livre, então aberto, qualquer profissional quisesse participar. E eu me interessei e participei um final de semana inteiro. Lembro até hoje, dia 5, 6 de março, que marcou minha vida, foi o meu primeiro passo. Fiz esse curso e eu descobri algo do badminton que eu não sabia, que era a área competitiva, de aperfeiçoamento e uma série de coisas técnicas. E ali foi que, puxa, uma luz, sabe? Quando brilha uma luz assim, falei, era o que eu estava procurando. Mas daí, claro que para ter coragem de sair da onde eu estava, já fazia 10 anos no Sesc, né? Já tinha 10 anos de profissional ali. Para dar o primeiro passo, aí tem... Não dava para conciliar no início? Não dava, porque era uma carga horária que me exigia muito, se eu quisesse ir para essa área. E aí, assim, eu preferi dar início de cara a um projeto social, que aí é uma outra parte que eu desenvolvo até hoje. Entendi. Embora eu hoje seja um profissional do badminton, eu não deixei de voluntariamente, né, dar aula para crianças carentes em Mirassol, que é onde eu moro. Então lá eu tenho 3 vezes na semana, eu saio do meu trabalho, eu vou lá, atendo as crianças do bairro, né, o bairro mais carente ali da cidade, e a gente passa 2 horas, 3 horas ali dando aula. Mas ali foi quando eu comecei. Então eu não tinha ainda vida profissional, mas aquilo que eu aprendi nesses 2 dias de curso, eu comecei a aplicar com essas crianças lá no bairro. Passado 1 ano, mais ou menos, foi que o SESI surgiu um outro processo seletivo exatamente para a vaga de professor de badminton. Olha... Eu nunca imaginei porque que Rio Preto via a ter essa oportunidade. E apareceu. E tinha muita gente prestando essa prova? Agora até eu fiquei curioso. Tinha alguns colegas profissionais, meus amigos, que de alguma maneira também profissionais de educação física, que tentaram junto. Veio pessoas de São Paulo que também queriam. Entendi. Porque aqui o badminton ele não é tão forte, não é tão conhecido. Mas a partir de Campinas, por exemplo, para baixo, é muito forte, é muito conhecido. Ele naquela região ali da capital, né, no ABC, é muito forte, é muito forte. E aí foi muito bacana, porque assim, eu fui competir, mas eu fui com um azarão, zebra, zebra. Porque eu era o que tinha menos experiência de todos. Eu cheguei a conhecer eles. Porque a prova, só pra gente resumir, além de, digamos, a parte teórica, você também tinha que mostrar na prática o que você sabia. Porque você também não vai dar aula lá como, dava, né? Não dava. Só falar o que tem que fazer e pegar uma raquete e nem ia saber. Exatamente. Né? Então eu era o azarão. E apesar de tudo, assim, agradeço a Deus que alguma coisa eles viram e que me deram essa oportunidade e já vão para 6 anos. Que bacana, que bacana. Aí, de onde pintou também esse projeto com a Secretaria de Esportes, com a Prefeitura? Sim, a gente... Rio Preto não tinha ainda o badminton estabelecido como equipe, né? Os jogos regionais. Quando ela entrou nos jogos, verdade. Entrou nos jogos em 2017. 2017. Logo depois aí do concurso. Isso, no mesmo ano, exatamente. Foi no mesmo ano. Então, eu entrei, no mesmo ano entrou o badminton nos jogos abertos, jogos regionais, do interior. E aí foi a primeira vez que a secretaria, né, olhou os atletas do SESI. A princípio, naquele momento, a gente tinha muitas crianças, adolescentes. Não era uma equipe ainda madura,
que conseguisse fazer um bom campeonato, mas representou a cidade bem, foram lá, a primeira disputa foi em São Bernardo do Campo, eu lembro disso até hoje, foi muito legal, eles participaram muito felizes, e já vão essa parceria para 6 anos, né? Muito legal. E a formação desses talentos? Olha, é também outro processo que foi bastante difícil, porque a ideia do SESI era dar aulas de badminton abertas à comunidade em geral, mas aulas recreativas, nada competitivo. Não foi assim que a proposta surgiu. Era para que realmente pudesse atender os alunos da escola, do SESI, que estão ali, em geral as pessoas de fora que quiserem participar. E aí vai aos poucos, né? Você vai desenvolvendo, eles vão aparecendo talentos, porque brota, né? Pessoas que têm características assim que mostram ter uma evolução mais rápida, com uma compreensão melhor. E até que surgiu um dia a ideia de arriscar, levar 3 deles para uma primeira etapa do campeonato estadual no final de 2018. Né? Quase 2 anos de projeto ali no SESI. Então vamos tentar. E aí foram legais, eles foram bem, voltaram lá com uma medalha de bronze, e isso deixou a gente muito feliz. E foi ali que o SESI falou, poxa, dá pra gente avançar um pouco mais. E fomos avançando, né? Devagar, até o que é hoje tão grande assim, né? Pô, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso, só que agora vamos literalmente voltar no tempo e explicar um pouco desse esporte. A gente tá falando badminton, mas não é todo mundo que conhece a fundo. Você até trouxe aqui a raquete, né? E qual é o nome aqui da... É peteca mesmo. Peteca mesmo, né? Isso, peteca que são mesmo. aí os 2 utensílios básicos para você praticar o esporte. Agora vamos de antemão. O que diferencia ele do tênis? Porque quem olha a raquete associa com tênis. Mas aqui a história é outra. Porque eu, inclusive, peguei ela em mãos e notei a diferença também do peso. É totalmente diferente. Agora é a tua parte de contar pra gente aí as grandes diferenças e as particularidades aí do badminton. A gente costuma dizer que... Se você quiser pegar também para mostrar para a câmera aí. Vou pegar aqui. Para apresentar, a gente costuma dizer que é uma mistura de tênis com vôlei, né? Porque basicamente o tênis também usa a raquete, usa a rede, que no badminton a gente utiliza a rede também. Só que a peteca, ela tem um objetivo, o jogo do badminton, que é colocar a peteca no chão do adversário. Então se parece mais com o vôlei, nesse sentido. É porque o tênis ainda, a bolinha pode quica, pingar, você tá lá isso, e tal. Aqui se ela tocar no chão, também que ela não vai ter impulsão. Não pode, né? não dá. Então a gente, né, costuma dizer que é uma mistura, né, desses dois. Mas assim, a principal curiosidade é que, assim, apesar do tênis ser muito mais conhecido, nesse sentido, há estudos que dizem que o badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo. Nossa, Leandro, essa informação... Bom, o primeiro ainda continua sendo futebol. O primeiro continua sendo futebol. Esse não dá pra bater, por enquanto. Mas há estudos que dizem isso. Por quê? Porque o badminton ele é muito difundido na Ásia. Ah, tá. Ele é muito difundido Tanto na é que é olímpico há muito tempo, exato, né? E a gente vê aí o futebol de salão, que aqui cada canto da cidade tem uma quadra, não é. Sim, só pra gente exatamente. criar o que é para nós paralelo. Aqui, o futebol, o futsal, que enquadra em cada bairro, né? É feita uma quadra, em cada escola, tudo, enfim. O badminton é na Ásia. Em especial na China. Imagine a população da China, né? Exatamente. Esse que... tanto que, por exemplo, foi as Olimpíadas de Londres, que foi o badminton o segundo esporte mais assistido no mundo, por causa desse público tão grande que é a China. China, Indonésia, alguns países maiores ali da Ásia, a Índia também tem assim, o badminton é bastante difundido lá, mas em especial na China, ele é em toda a praça, em todo lugar, na escola, desde o ensino fundamental, médio, nas faculdades, em geral. O que é o futebol aqui para nós é o badminton. E você tem essa informação, Leandro? Por que disso lá? Na verdade, eles conseguiram trazer
uma evolução para esse esporte, principalmente na parte técnica, porque o badminton não tem nada a ver com a China na sua origem, né? Tem a ver com a Índia, por incrível que pareça, né? Lá no final dos anos 1800 veio da Índia, os ingleses, sempre eles, né? Os ingleses pegam, né? Os soldados ingleses faziam alguns exercícios militares na Índia, na época colônia, e trouxeram a ideia de um jogo chamado Poona para a Inglaterra, né? E aí na Inglaterra os ingleses eles, né, têm uma capacidade de, né, aprimorar as coisas também muito grande, e pegaram esse jogo Poona, que se jogava com taco e uma peteca, né? Isso. O taco estilo de beisebol, assim? Isso, pedaço de madeira, né, bem rústico mesmo. E colocaram, né, então, a peteca dentro de... A peteca comum, aquela a peteca comum e uma raquete. Estabeleceram ali uma raquete, vamos tentar. E conseguiram alguma coisa. E aí dentro, e aí vem a questão de muita gente pergunta, né, assim, respondendo talvez na cabeça, o que significa badminton, né? Tem a ver com mal, bad, né, e tal. Na verdade, não há uma tradução específica. Ao pé da letra, né? Ao pé da letra do badminton. Por que chama-se badminton? Porque ele foi ganhar a forma que é hoje, com essa raquete, na época, claro, de madeira, a peteca também bastante rústica, não tinha muito a ver, o peso era diferente do que é hoje, dentro de uma propriedade de um duque inglês, né? E o nome dessa propriedade chamava-se badminton. Entendi. Olha só. Isso. Então, ali a elite, né, inglesa. Então, o badminton, ele também vem, assim, de uma elite da sociedade, assim como o tênis e tal, e começa, né, a ganhar depois a popularidade na Inglaterra e no mundo. Mas os chineses, eles conseguiram aprimorar tecnicamente. Eles deram muita velocidade, deram muita técnica, muita força, né? E hoje, por isso, eles dominam o badminton. Diferente do tênis, né? Que os asiáticos não dominam tanto. Mas o badminton, que é mais de agilidade, uma técnica mais sofisticada, assim, você tem que ter mais destreza do que força, como o tênis. Né, mais colocado uma peteca do que batido como no tênis. Qual que é a maneira ideal de você tocar na bola? Dessa forma que você está aqui ou na maneira do tênis também? Isso, do tênis. Literalmente cortando, né? Isso. No tênis, diferente do tênis, que a bolinha ela trabalha mais na horizontal, no badminton a gente trabalha mais na vertical. Existe sim, batidas retas e tudo, mas ela ganha muita altura e ela também ganha muita força pro smash, que seria a cortada. Né? O smash, a gente chama de smash a cortada, que aí é bem vertical e bem veloz, bem forte, né? E aí vem aquela velocidade que você comentou. E os principais atletas também são chineses ou não? Sim. As últimas Olimpíadas, assim, as finais foram muitas ganhas por eles, né? E assim, tem um domínio técnico muito grande. O país da Europa, né? Que aí sim tem uma grande... assim, força também aí no cenário mundial, é a Dinamarca. Olha! É a Dinamarca. Inclusive o nosso representante nas Olimpíadas, que nós começamos o Brasil, começou a participar do badminton no Rio, em 2016. Até então, o badminton já tinha nas Olimpíadas. Então, 2 Olimpíadas só, né? O Brasil participou. Isso. 16 e 20, Japão, em Tóquio. O badminton está desde 92, em Barcelona. Nas Olimpíadas. Já tinha um bom tempo. Mas o Brasil não conseguia vaga, já tinha bastante tempo. E em 2016 o Brasil conseguiu essa vaga por ser o país anfitrião. São o quê? 12 ou 16 seleções? Porque a gente sabe que no basquete, no vôlei, são 12. São 32 atletas, por ranking. Entendi. Não é por continente. É por ranking. Então aí pega o estilo do tênis. Isso, então, e aí é eliminatório? Eliminatório. Badminton, até os torneios simples que a gente participa aqui são eliminatórios. Então o bobeou já perdeu. Você vai, pum, acabou. Vai embora. Isso que é ruim, principalmente com quem viaja, né? É verdade. Então a gente tem essa e aí o Brasil participou, né, com o nosso atleta Igor Coelho. Opa. E aí ele treina na Dinamarca. Hoje ele vive na Dinamarca. Entendi. Olha só. Ele vive na Dinamarca, treina lá porque é um país europeu que mais
E lá fala-se assim, eu pesquiso muito que eu gosto da Dinamarca em termos de futebol e tal, mas fala-se que é um dos principais países do mundo para se viver também, né? Muita qualidade de vida, assim, a gente tem informações dele se dando muito bem, muito feliz lá, sabe? Apesar, não, além do badminton, né? Além do badminton, a qualidade de vida que esse menino ganhou. Hoje ele tem por volta de 22, 23 anos, mas mudou a vida dele por completo. Olha. Veio de uma comunidade carente do Rio de Janeiro. E como que ele teve a oportunidade de ir para lá? Teve, desde o início, a gente tem, e é uma das referências, tá? Vou chamar de mestre, né? Porque o Sebastião, que é muito conhecido, ele tem um projeto chamado Projeto Miratos, na comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro. E há muitos lá do anos, Chacrinha, lá. E há mais de 20 anos que ele desenvolve um projeto com crianças carentes, ali dentro da comunidade. E de lá vieram vários talentos, e o principal deles é o filho, que é o Igor Coelho. Ah, entendi. E que conseguiu, né, assim, vários títulos nacionais, pan-americanos. E ganhando essa visibilidade, ele também teve essa oportunidade de sair para fora do país, de treinar na Dinamarca. Lá, a Dinamarca funciona com um circuito nacional de equipes que deram a ele uma oportunidade boa. Ele soube aproveitar essa oportunidade e hoje está um dos talentos ali no país. Então, muito legal. Ô, Leandro, agora uma pergunta totalmente de leigo, né? Porque a gente sabe que determinado atleta, ele até se dá bem em outra modalidade, digamos, parecida. Eu já recebi aqui, por exemplo, a Aninha Savioli, que ela é uma tenista aí, você conhece aqui da cidade, né? Muito renomada. E ela também está tentando agora, digamos, a sorte no beach tênis e tem trazido até uns bons resultados. Alguém do tênis já se deu bem no badminton ou vice-versa? Ou não tem nada a ver? A nível de competição, a gente recebeu alguns atletas que vieram do tênis, de outros esportes. Por incrível que pareça, apesar do tênis ser com raquete, os que mais se dão bem com o badminton, eles vêm do handball e do vôleibol. Olha! Os movimentos são muito parecidos. Tá. Não tem nada a ver com a raquete, verdade. Mas os movimentos do voleibol, salto, a movimentação lateral, do handball, lançamento. Então, tudo isso traz uma bagagem legal você explicar isso. Esportiva, que quando a criança vem para o badminton, ela tem, assim, pelo menos a parte física muito adiantada. Muito adiantada. E a gente vai aplicar só mesmo a raquete, com as petecas, né, tecnicamente a modalidade. Mas ajuda muito. Uma outra curiosidade que eu tenho, o tênis também tem partidas que demoram várias horas. O badminton também tem, assim, um tempo definido, acredito que também seja por set, né, que você vai até explicar isso, mas tem alguma partida muito demorada? Como que funciona aí nesses critérios? Tem sim. Nunca igual o tênis, que eu já vi de parar dia para continuar no outro, mas tem partidas demoradas, mas assim, demoradas no máximo entre 1 hora e 30 minutos. Não passa disso, porque é muito dinâmico. Ele não tem tantas pausas como no tênis. Entendi. E aquelas vantagens do tênis, que tem lá o 0, 15, 30, 40, aí vai o ponto. No badminton é a pontuação seguida mesmo, de 1 a 21. Então sim. Então por isso que você falou que se parece mais com o vôlei nesse aspecto também. Isso. Então eu saquei, meu adversário, sei lá, jogou a bola pra fora, já é um ponto meu. Eu começo sacando de novo. Legal. Tá? E aí vai se seguindo. E como não tem tantas pausas, é muito dinâmico. Então ele tem muitos ralis, né? Os ralis são muito grandes, muito rápidos, e o desgaste, por mais que assim pudesse querer prolongar uma partida, o desgaste é muito grande. Não consegue além disso. Estou falando para você uma partida de alto nível, de 1h30, que vai a 3 games, porque no badminton são somente 3 games no máximo. Então ganha-se 2, acabou. Então se eu ganhar 2-0, a vitória é minha. 1-1. O tie-break também é uma pontuação diferente ou não? Não, mesma pontuação, também. 21, não muda nada nesse sentido. Mas então, no máximo 1h30. Assim, mas é bem desgastante. Imagino porque a velocidade em si que os atletas têm, ainda mais quando é o jogo, né, o individual. E uma outra coisa para você nos explicar também, além dessa questão da versatilidade, da correria, da dinâmica, tem alguma outra técnica diferente?
que é usado, assim, que você pode dizer, você já falou a respeito do salto, né? Falou que a bola sim. é mais vertical do que horizontal. Sim. A Ó, bola, né? Eu tô dizendo, no caso, a peteca, né? normal. Traído aí pelo... Olha, assim, além de... O badminton exige de você uma movimentação muito frente e trás, diferente do tênis, que é mais lateral, né? Ah, tá. A quadra é menor também? A Como que quadra, ela é 13,40, né? Parece, assim, de número, se for comparar com o tênis, parece pequena demais. Entendi. Mas, assim, a maneira como o atleta se movimenta em quadra, Ah, tá. ela é muito dinâmica Entendi. em todos os lugares. E o piso? O piso, ele é natural, em torneios, é um tapete específico. Ah, Em torneios é um tapete específico. Hoje, assim, dentro do nosso cenário do badminton hoje no Brasil, a gente já antigamente não era assim. Tinha que se adaptar. Você pegava todas as quadras poliesportivas de tal e você... Já participei de campeonato que era com fita crepe. Né? tá. Hoje não. Hoje tá Na muito... grama não, nunca Não, competi na grama com- não. Talvez escorregue e tal, é sim. mais difícil. Mas hoje é com tapete, desde o campeonato estadual já é tapete, um tapete específico para a modalidade. Mas o atleta se movimenta demais em quadra, né? Ele avança, recua, salta, aterrissa, corre, volta. Então, assim, por esse dinamismo ser tão constante, acaba, né, também tendo que o atleta ter um raciocínio muito rápido. Ah, tá. Então, diferente de alguma outra... A estratégia que o atleta precisa adotar e as decisões que ele tem que tomar são muito rápidas. Ele não tem muito tempo. Tanto que o badminton é um dos esportes assim, que o fator emocional ele tem um peso muito grande. Porque o descontrole emocional ele não dá tempo para uma parada técnica. Não existe. Tem, inclusive... Bom, Não tem? isso. Não existe uma parada solicitada. Existe uma parada que o árbitro determina nos 11 pontos, que é a Pra tomar metade uma do game, água, para tal. tomar uma água, 1 minuto, tá? E volta e vai até o final. Não existe uma outra parada. E pra... tem orientação técnica? Como que Tem é? orientação técnica. Toda competição eu atuo, né, como técnico, uma cadeira atrás do atleta. Ali, Mas no você vai final da falando com quadra. o jogo rolando, então. Eu só não posso falar durante o rally. Mas a cada tá. ponto que termina, cada momento que a peteca toca o chão, eu posso dar uma orientação para ele aonde eu estou. Eu não posso ir até Enquanto ele. um vai pegar para sacar, Isso, o eu seu posso atleta... falar. entendi. Eu posso falar. É mais difícil o atleta nos ouvir nesses momentos, porque ele está muito focado, ele está nervoso, Entendi. ele está ansioso. Então, porque assim, é um esporte, assim como aí bem particular com o tênis, é um esporte que o atleta se vê muito sozinho. Entendi. E você falou do tênis, mas e a torcida também tem que ficar quietinha ou Tem que não? ficar quietinha, ela pode gritar durante, nessas pausas. Ela não pode ficar falando durante o rally. Tá. Porque necessita uma concentração muito grande. Todos os esportes individuais, o atleta ele se vê muito só. Então ele precisa pensar, falar com ele mesmo, ele precisa... Ele é o motivador dele mesmo. Então, assim, a torcida, ela consegue influenciar, talvez, alguma coisa, mas ele ele que controla ele mesmo. Então, não dá para passar para outra pessoa essa responsabilidade. Então, ele precisa de um ambiente que seja de respeito, cordial, né? Então, é bem interessante. E a rotina desses atletas? Como que funciona a questão de carga de treinamentos? Como estão as competições também atualmente? Olha, a gente, poxa, assim, hoje a gente está bem, né, corrido. A gente tem, já essa semana temos uma competição que é o Regional Sudeste, que é uma competição que disputa São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, para garantir uma vaga por categoria no Top 16, que vai acontecer em Campo Grande agora em setembro, que é os 16 melhores do país, vão se encontrar lá em Campo Grande. Mas esse ano nós já tivemos 2 estaduais, um em Campinas e um em São Bernardo do Campo, 2 nacionais, um em Toledo, no Paraná, e um em Caxias do Sul. Quando você fala 2, é porque tem federações diferentes ou não tem nada a ver? Não, 2 competições diferentes. É o circuito, porque tá. o badminton ele funciona como circuito. Então, o circuito estadual São as tem 5 etapas que competições. aí até chegar no final do ano... Isso, aí a equipe com maior pontuação, o atleta com melhores resultados, né? Tem lá a premiação para eles nisso. Mas o circuito nacional, já tivemos 2, né? Foi em Toledo, no Paraná, e em Caxias do Sul.
também, que foi assim, uma experiência. Caxias, Para longe, hein? quem tá aqui em Rio Preto, ficar com 2 graus foi uma coisa. E a quadra lá? Caxias- Quadra a céu aberto, fechada? Não pode. O badminton ele tem que ser um espaço como esse, fechado. Ah, tá. Não pode ar-condicionado. Então, por mais que Entendi. aqui. Então, chega os meses aqui difíceis. Não pra pode gente, o ar? Não pode. E, por exemplo, num dia muito quente? Não pode. Tem que. Quem veio aqui até pouco tempo atrás, eu até, no momento lá de uma pergunta, eu levantei essa questão, foi a Lourdinha do tênis de mesa. Sim. Que eu também abordei. Falei, poxa, você vai num lugar para praticar, né? Num ginásio, e lá tem um ventilador, automaticamente ele vai desviar a bolinha de rota. Aqui no caso também acredito que possa ser semelhante. A peteca é muito leve, então assim, qualquer entrada de vento, não precisa ter ventilador, Entendi. nada, uma porta aberta. Olha. Uma porta aberta, que uma corrente de ar passe por dentro do ginásio, ela já interfere, né? E aí para um lado ou para o outro, então já para competição Sei. não é legal. Mas assim, para prática recreativa, aprendendo, né? A gente tem, por exemplo, eu estou citando para você que a gente está em competições, mas nós temos outros 200 alunos dentro do SESI fazendo o PAF, que é o Programa Atleta do Futuro, que é, né, difundir o esporte, a cultura esportiva, fazendo badminton. E assim, de maneira recreativa. A hora fazem numa quadra externa, a hora vão para uma sala de vídeo assistir uma filmagem. Então, são assim, muitas direções, né? Mas as competições estão bem assim, adiantadas e temos 3 atletas agora que foram classificados para o Pan-Americano, vão representar a cidade de Rio Preto, o SESI, lá no Peru, né? São 2 meninos e uma menina, né? Vão representar aí o nosso país também, então muito legal. O ano passado foi um ano para nós, esses 6 anos que eu te falei aqui no SESI, foi o ano mais mágico que a gente já viveu. Fomos até a República Dominicana, levar um atleta nosso que participou também, foi 3º colocado com a seleção brasileira. No final do ano nós fomos também de novo no Peru, né? Aí tivemos 4 medalhas de prata e 2 de bronze, né, lá no Peru, no Sul-Americano. Então esse ano a gente continua crescendo. Então foi muito legal, assim, que não, como eu disse lá no começo, não era para ser tudo isso. A ideia não era essa. Era, né, poxa, apresentar um esporte novo que o pessoal não faz, né? E dentro disso, Leandro, você está me colocando aí que cerca de 200 crianças, adolescentes praticando o esporte. Como é que foi, então, atrair tanta gente assim? É o pessoal que já estuda lá no SESI, que certamente foram indicados para isso, ou tem gente de fora também que vem praticar. Como que funcionou, digamos, essa divulgação? Também. No começo, quando eu cheguei lá, ninguém conhecia. Então, assim, eu já tinha tido algum contato recreativo, mas ninguém conhecia. E quando a gente teve que fazer um trabalho de formiguinha, do zero. E de sala em sala, com um bilhetinho na mão, entregando. O que é isso, tio? Né? Aí uma mãe passa na secretaria, mas que nome que é esse? O que significa? Que esporte que é esse? Então, foi um trabalho bem de formiguinha, passando de sala em sala, levando até as escolas. Eu fui em várias escolas estaduais, municipais, porque é aberto ao público. Então, tem o público da escola, do SESI, e mistura-se ali com a comunidade em geral que quer participar. Funciona como uma divisão de horários? Para todo mundo poder praticar, vocês darem atenção para todo mundo? Sim. Primeiro, tudo é gratuito, então muito legal já por isso. Sim. Que inclusive competições, viagens, tudo, tá? O atleta, a família, ela não precisa em relação a isso. O SESI assume toda a responsabilidade. Porque tem muita modalidade que eu já ouvi, né? Não só aqui no podcast, mas de histórias que o pessoal ou desiste ou não dá para participar de determinado evento pela distância, pela dificuldade financeira. Exato. E de esportes até mais conhecidos, né? Sim. A própria Aninha contou a história dela do tênis aqui. Isso. Imagina o badminton em Caxias do Sul. Então, meu Deus do céu, né? Algo incrível. Mas a gente tem várias turmas mesmo, desde a manhã até de tarde. A partir de 6 anos de idade, a gente já atende as crianças, tá? Tudo de maneira recreativa, se divertindo com badminton, legal. Brincando. Assim, sabe? Eles nem percebem que estão aprendendo um movimento, uma técnica nova, estão se divertindo. E vai, né? Aí tem de 6 a 8 anos, que é a primeira etapa. Depois tem de 9 a 10 anos, que a gente chama de iniciação pré-desportiva,
que aí já é colocando um pouquinho, né, mais a modalidade específica, ali já nas atividades. Aí vem de 11, 12 anos, que aí a gente chama de Esporte 1. Dentro do SESI a gente tem uma metodologia bem estruturada, sabe? Legal. Que é o Esporte 1, 11, 12 anos, do Esporte 2, 12 e 13 anos, e o Esporte 3, que é de 15 a 17 anos. A princípio, esse programa, ele não tem assim, a intenção de formar um atleta. Não, porque tem ali uma equipe de badminton, vamos... Não, a gente tenta deixar tudo de maneira bastante natural, né? E se chegarmos... Porque começou assim, né? Então, eu não cheguei ali procurando atleta, selecionando pessoas, você é bom, vem pra cá, você não é, vai pra lá. Não, eu cheguei dando oportunidade para todo mundo. Então, não é justo hoje, se tá dando certo, né? Mudar a filosofia. Vamos continuar, deixa todo mundo praticar, todo mundo se divertir, brincar, e vai nascendo naturalmente, né? Os talentos, e a gente chama, aí separados, para uma equipe de treinamento. Que aí já começa com 3 dias na semana, o Entendi. PAF são 2, aí o treinamento já são 3, né? Quando começa. E aí até esses atletas que a gente tem aí de alto rendimento, todos eles adolescentes, por incrível que pareça. Eu vou te perguntar em relação a as categorias. Sim. No badminton a gente tem do sub-11, né? Então já de novinho já também. de 9, 10 anos, até o sub-19. Né? Dentro do SESI, a gente tem dentro da nossa metodologia, atender o atleta até os 20 anos. Entendi. Mas aí depois tem um adulto também ou não? Tem o adulto. Tem todas as competições que a gente vai, tem os adultos. Nós não participamos do adulto, porque nós não temos atletas adultos. Entendi. Então todos eles são adolescentes, crianças e adolescentes, a partir de 10 anos. Mas não tem ainda porque não chegou nessa faixa etária? Ou... assim, como a gente está num processo de evolução, inclusive dentro da entidade, da instituição, a gente tem crescido para futuramente formar, né, atletas de alto rendimento. Até agora nós não tivemos essa transição dentro da instituição, mas a gente espera que chegando, né, e possa ter, quem sabe, aí um atleta nosso olímpico, quem sabe, esse é o objetivo. Mas a gente quer, assim, dar oportunidade para todos e que eles se divirtam, possam, né, viajar e se divertir também. O Leandro, além de representar o SESI, como que é para vocês representar a cidade de Rio Preto aí nos jogos regionais, dependendo dos resultados, os abertos? Sim, como que é para vocês e para os atletas? É muito bacana, né? Hoje a convocação saiu semana passada, nós comunicamos esses alunos e os pais, as famílias, né? Conversamos com eles, como é que vai ser os jogos e tal. E hoje foi o primeiro treino, eu voltei de viagem, foi o primeiro treino e foi, assim, eu fui abordado por alguns deles, né, me agradecendo a oportunidade, agradecendo a secretaria, agradecendo a todos aí porque assim, até aqui eles representam de alguma maneira a cidade quando vão disputar algum campeonato estadual, mas é a instituição SESI, muitos deles estudam no SESI, então eles já estão acostumados com o SESI, né? SESI representa o SESI em tudo. Mas representar a cidade, e aí falando prefeitura, aí mais de 500 mil pessoas, aí uniforme, o alojamento quando os jogos são exato, fora, né? Então isso para eles é uma ansiedade nova, um desafio novo, né? Alguns deles não tinham participado dos outros anos, vão participar pela primeira vez, estão mais ansiosos, mas é muito legal e é um outro desafio bacana que a gente tem. E essas competições dos jogos que você tem de recordação das últimas edições? Eu já acompanhei muitos anos, viu, Leandro? Inclusive participando no alojamento para fazer as coberturas, a modalidade que eu não conhecia tanto, digamos, vamos supor que eu sentava com vocês do badminton para almoçar e à tarde ia assistir o jogo. Então era aí que eu procurei me inteirar, isso lá atrás, né? No começo dos anos 2000. Foi aí que eu conheci muitos dessas pessoas que eu te falei, olha, tem gente que eu conheço há 20, 15 anos, então foi aí que tudo começou. E o alojamento em si tem uma atmosfera diferente, né? Dos atletas, de repente, o vôlei joga de manhã, o pessoal do futebol vai lá assistir, aí à tarde é o contrário. Isso é melhor. Conta um pouco também dessa integração, o quanto isso é importante, é bacana, isso enfim. É melhor. Esse é o principal, eu acho que ganho para eles, porque vive uma vida olímpica. É uma vida olímpica, né? O que um atleta olímpico, quando vai para Tóquio, vai para Paris,
que ele tem que almoçar com o pessoal de outra modalidade, tem que o quarto ao lado, aí sai junto no mesmo ônibus, né? Deixa no... Aí, como você disse, combina, ó, eu vou te ver daqui a pouco, hein? Ó, não, então eu também vou te... Amanhã é a sua final, eu vou acompanhar. Então, isso daí é muito bacana. E a gente tá, poxa, falando, né, de adolescentes, jovens e tal. Assim, eles vivem esse momento de ansiedade e essa troca, né, é muito legal. E a gente percebe que eles fortalecem muito outras modalidades que não sabia, a maioria não sabia sobre nós. A maioria não conhece, é verdade. Nossa, é muito interessante e engraçado, porque são pessoas que vivem o esporte, pessoas que estão o tempo todo, mas quando eles veem isso aqui, eu já fui perguntado se era arco e flecha, sabe? Você faz arco e flecha? Não, tal, mas vai de mim. Ah, mas como que é isso? Tal, então, é muito legal, assim, é engraçado, a gente curte bastante esse momento. Bom, eu estou dizendo da minha época de cobertura lá dos começo dos anos 2000, e lá, né, principalmente familiares, as pessoas aqui da cidade recebiam as informações, na época eu passava ou pelo rádio, né, na rádio que eu trabalhava, ou mandava as imagens para colocar na TV local. Hoje em dia, com a internet, o próprio atleta, ele mesmo já está fazendo a cobertura do jogo dele, como a gente está falando. Aí um atleta de outra modalidade, de repente, está lá acompanhando o teu jogo. Então, a coisa é muito mais instantânea. Como também, digamos, nessas viagens, os familiares recebem essas informações de uma maneira mais rápida, a torcida que eles têm do lado de fora, mesmo a distância, como que é? É instantâneo, eles fazem live, né? Um pega bacana. O celular do outro, faz live no Instagram, já abre ali na hora, já filma, o pai tá acompanhando. Porque, assim, é uma rotina de viagens muito grande, muito grande. O ano passado mesmo, nós tivemos 15 viagens ao todo, algumas de 5, 6 dias fora. Então, assim, há também uma parte bastante responsável, né, em deixá-los com contato com a família o tempo todo, de transmitir para a família tudo que está acontecendo. A gente está falando de crianças de 13, 14, 15 anos. Então, assim, e aí transmissão dos jogos, os pais acompanham, torcem, vibram muito, assim, vivem intensamente o sonho deles. Assim como um pai à beira de um campo, torcendo, gritando, são os pais aí quando estão em casa. Porque o badminton a gente não recebe tantas... Esse ano foi fantástico, né? Jogos regionais e abertos aqui em Rio Preto. Ah, sim, literalmente vai estar em casa. Nossa, cara, nem fala. Então, assim, foi bacana. E é bacana porque os pais vão poder estar acompanhando de perto. E os jogos serão no SESI? Ou... Vão ter... Não, do badminton não. Do badminton vai ser num outro ginásio que eu não me lembro, até passaram o nome, eu não me lembro agora de cabeça. Mas o SESI vai receber algumas competições. Acho que de basquete. Sei. É uma parceria muito legal, né? Que já tem aí, já firmado entre a prefeitura e o SESI. Vai ter várias modalidades. A gente tem boas quadras lá, né? Então... Você falou que pintou a convocação. A convocação é de quantos atletas e quantas dessas modalidades, digamos assim, categorias, vão ser colocadas aí nos regionais? Nos jogos regionais e abertos, só existe 2 categorias para o badminton. Legal. Que é o sub-21 e o livre, que é o adulto. Tá. Né? Aí, mas aí eu lembro que a cidade tinha que optar por uma ou outra, né? Exatamente. Continua, a equipe de Rio Preto vai entrar com o sub-21, que a maioria deles são adolescentes mesmo, tudo. Mas assim, adolescentes que jogam muito bem e podem fazer frente com qualquer equipe do estado. Isso com certeza. E até porque já tem tido bons resultados nos campeonatos estaduais em geral, então eles assim, esperam muito ir bem nesses jogos. E aí sim, são 8, né, convocados, 4 meninos e 4 meninas, né? E aí a disputa, aí vem assim, por isso que gera um pouquinho de ansiedade, desafio novo para eles, porque a disputa nos jogos regionais e abertos, ela é uma disputa por equipe, não é individualmente o atleta responsável por si mesmo pelos seus resultados, ponto final. Tá. Quando ele vai para um campeonato estadual ou nacional, ele disputa normalmente 3 categorias. Por exemplo, o menino. No badminton tem 5 categorias. Simples feminino, simples masculino, dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. Tá. Tem o misto também. Tem misto. Nos jogos regionais e abertos não entra mista. Só até o dupla feminina. Tá. Só são 4. Mas quando ele vai para o campeonato, ele joga, 3 categorias. Ele joga o simples masculino, o dupla masculina e dupla mista. Nos jogos, é por equipe. Que é somado o resultado. Por exemplo, nós dois somos uma dupla, nós vencemos na dupla. Mas o
nosso parceiro lá no individual perdeu. Ele não foi tão bem. Aí já é um ponto a menos. Então, tá. normalmente são uma disputa assim de joga um individual masculino, um individual feminino, uma dupla masculina e uma dupla feminina. Então, quem venceu mais disputas ali ganha. Então, assim, você tem que... tecnicamente, você tem que escalar também bem. Entendi. Né? Você tem que escalar a equipe com peças que você... É igual um pênalti, né? Você vai colocar o Neymar para bater o último pênalti, você tá em risco. Arriscando chegar até lá, como não Exatamente. Então, você pode, né, escalar às vezes mal nisso e sofrer as consequências. Mas se você, né, puder fazer uma equipe equilibrada tal, e fazer uma boa escalação, as chances são boas. Legal. Até porque na questão dos jogos, porque soma-se os pontos, né? Sim, depois. sim. Por exemplo, o badminton, o vencedor. Aí o primeiro lugar, eu me lembro na época era 9 pontos. Hoje eu não. Eu também não lembro agora. Porque, e às vezes o sub-21 né, tem uma pontuação e o livre eu lembro que era mais. Isso. Né? Às vezes atualiza de um ano para o outro, alguma coisa de regulamento, né? Mas é isso, aí a cidade ganha, né, os pontos. Mesmo derrotado num confronto, você ganhou um jogo, 2 jogos, você pontua. E aí tem lá a pontuação final, né, que é tida e tal, que você pode receber, né, as premiações. Mas é muito legal, é bacana demais e a gente, poxa, espera que eles vão tão bem. Ô, Leandro, um outro detalhe muito importante que a gente tem que salientar, né, que você está falando a respeito da formação e tudo mais, que a maioria é adolescente, mas é projeto para futuro, o que você também pensa em relação a isso? Olha, por enquanto a gente só vai trabalhar até a idade, você colocou 19 anos, porque dentro do processo ainda não tem nada pro adulto. Digamos que já tem alguém, entre aspas, estourando a idade, tem um acompanhamento, olha, você pode praticar esse esporte em outro lugar, ou a gente vai montar uma equipe aqui ainda? Sim, a princípio a gente tem, assim, para esses atletas que vão, né, romper aí essa idade, nesse momento, porque é um processo natural, eu entendo dessa forma. Hoje a gente está trabalhando com a base. E temos tido bons resultados, muito significativos, que podem abrir portas, né, em geral, e futuramente ver esses atletas aí a níveis de seleção brasileira. Nós tivemos uma atleta que completou 20 anos agora, e esse ano recebeu uma convocação da seleção brasileira para representar o Brasil lá no México, em Acapulco. Legal. Né? E assim, vai agora, digamos, ela tendo que arcar com os custos, tudo, mas assim, é um processo que vai viver naturalmente. Mas hoje, principalmente, a gente foca na base, que é a nossa prioridade, né? Assim, mais próxima, e tem sido ótimo. Eu gosto muito de trabalhar com a cidade, é muito divertido. É muito bom saber que você está contribuindo também para a educação deles, né? E assim, que muitos deles assim, já são gratos por essa passagem. E aí vem uma coisa, a gente sabe da realidade do esporte badminton no Brasil. Assim, para adulto, é muito difícil se tornar e seguir carreira pensando em dinheiro, financeiramente. Entendi. Como futebol, né? Vamos ganhar dinheiro. Não, mas não é ganhar dinheiro, é realizar um sonho, é ir o mais longe que puder e fazer o melhor que você pôde fazer. Isso é fundamental. E isso a gente quer deixá-los assim, bem cientes e conseguir realizar o melhor que eles puderem. Que um dia, com 30 anos de idade, poxa, teve um tempo que foi maravilhoso na minha vida e tal, e, pô, é isso. Leandro, agora quero voltar numa outra pergunta, né? Quando você falou, olha, abriu o processo seletivo para um professor, um novo projeto no SESI. E o SESI, de onde tirou essa ideia de colocar esse esporte lá na planilha? Olha, essa modalidade também agora a gente vai ter alguém para poder ministrar aula, para poder colocar a garotada aí para praticá-la, enfim. Como é que foi também o início desse processo por parte da escola, do SESI? Tinha outros esportes mais promissores, né? Vamos dizer assim. Mas assim, posso chamar assim de uma coincidência, né? Que foi assim, a vinda de um diretor novo, que estava numa das cidades nossas aqui do estado, Presidente Prudente. Ele levou o badminton para lá. Tá. Isso. E veio depois, anos depois, transferido para cá. E nessa transferência, ele
quis, né? Falou, ó, deu certo lá, eu vou tentar alguma coisa aqui. É claro que, né, inicialmente as pessoas, poxa, mas nunca, não tem, você vai fazer isso acontecer do nada, né? Isso é investimento, isso tem contratação, e se não der certo. E como todo projeto novo, como todo desafio novo, você tem que ter coragem, cara. Você tem que ter coragem. Então, assim, foi uma pessoa que ousou, né? Talvez ali a pressão, não, põe O investimento foi alto, Leandro? Não, inicialmente porque não era para isso tudo, que Entendi. é hoje, né? Hoje até era uma coisa tem básica. as coisas de viagem, mas era básico. Então, mas assim, você tinha, vamos dizer assim, com esportes que dariam, vamos dizer que um resultado mais rápido, pelo menos em número de crianças praticando, né, em popularidade. Então, o badminton você tinha que construir, como eu disse, passar de sala em sala, explicando o que era o nome. Pelo nome também não ser tão comum, Exato, o que é, professor? Então é muito difícil, eu ouvi isso demais. Então, teria que ser um trabalho muito árduo, né, para conseguir apresentar a modalidade. Mas ele ousou. E assim, ele precisava ousar nisso, e eu, de um outro lado, também precisava ousar em aceitar o convite, porque eu entrei para um projeto novo que podia e também não podia. Talvez se não desse resultado, e não era título, não era competição, era... Resultado é pessoas praticantes mesmo, fazer, né? Sim. Porque se você apresenta uma coisa, ainda que seja gratuita, se as crianças não se interessarem, não se divertem, não brincam, não gostam, né? Mas eu aceitei o desafio e me sinto, assim, muito feliz até hoje. Se amanhã, futuramente, mudar o rumo, eu vou continuar muito feliz pela decisão que tomei. Leandro, algumas escolas, né, sempre se notaram justamente por isso, por apoiar o esporte. Inclusive, falando do SESI em si, tem as equipes de vôlei que disputam aí, né? Famosas. Liga Nacional e tudo mais. Hoje o SESI aqui, naquele que você trabalha, próximo à represa, quantas modalidades esportivas tem? A gente tem hoje o badminton, temos a natação, temos o vôlei, né? Recentemente estávamos com basquete, uma parceria com a prefeitura, mas pode voltar, né? E todas essas 3 modalidades aí, hoje, sendo praticadas ali dentro de forma gratuita, né? Dentro do SESI. Então, é muito bacana, assim. A gente já tivemos o futebol, tivemos já até o beach tênis já passou. Tem o tênis também, que tem as quadras que estão ali também que recebem o tênis. Mas, assim, dentro do programa PAF, que é o Programa Atleta do Futuro, que as crianças iniciam, né, ali a trajetória esportiva, a natação, o badminton e o vôlei. Legal. O PAF, só pra gente explicar, vem algum tipo de verba também do governo federal ou não tem nada a ver com o que eu tô falando? Sim, faz parte de toda a verba do SESI, que o SESI recebe para esse tipo de programa. Entendi. E aí, em geral. E aí ele tem lá as divisões certinhas, tá. aplicações em cada programa, né? Porque o PAF é um, o treinamento esportivo é outro, e o rendimento esportivo é outro. Entendi. Então, eu transitei por todos esses 3, né? Hoje eu tô aqui no treinamento e rendimento. Mas já chegou momentos que eu transitei pelo PAF e treinamento e rendimento simultaneamente, né? E dá um trabalho incrível, assim, mas é bacana. Então, assim, um investimento bastante importante para desenvolver, né? Talentos, e tá aí o vôlei com esse sucesso. Eu soube que até o basquete agora também estava ganhando bastante coisa, muito legal. E tem outros que não são tão falados, mas que a gente tem grupos de WhatsApp nossos internos, vê conquistando resultados importantíssimos. Judô, triatlon, vôlei sentado, a própria natação. Tem assim, atletas que foram olímpicos agora e que estão nesse ciclo olímpico também para Paris. Muito legal, muito legal. Ô, Leandro, e quando surgiu a parceria com a prefeitura? Porque eu vou falar agora de períodos que eu acompanhava mais a fundo os jogos. Quando entrava determinada modalidade no calendário, como você falou, não faz tanto tempo assim, né, que ela entrou nos jogos regionais e abertos, se a cidade quisesse alguma coisa em termos de pontuação ou brigar por ela, se não tivesse na cidade, tinha que trazer de fora, que eu já vi muito aqui as chamadas equipes contratadas. Eu vi época aqui do handball,
de outras modalidades que a gente não tinha genuinamente aqui. Sim. E a parceria se deveu muito a isso? Como é que foi essa procura? Isso o quanto para você também no início, digamos, foi um desafio? Falou, poxa, comecei, como você falou, um projeto que eu não imaginava até onde ele poderia chegar, agora já vou representar, além do SESI, o nome de Rio Preto. Sim. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi do convite até realmente disputar as competições? É isso que a gente percebe, assim, é um problema enfrentado muito, assim, em geral, essas mudanças que acontecem já na época dos jogos, ou só na época dos jogos, na verdade, para uma prefeitura ou para outra, porque às vezes a cidade não tem, né, aquela modalidade específica, mas na época dos jogos aí precisa trazer de fora. Isso, Isso assim... Eu já vi, não te cortando, eu me Sim, lembro, num desses jogos aí que eu viajei com o pessoal, a equipe de handebol feminino daqui de Rio Preto era do Rio Grande do Sul. Meu Deus. Então você olhava todo mundo, as meninas todas loirinhas, o treinador, aí o sotaque, sabe? Bem diferente. Então, aí eles literalmente só vestiam o uniforme, terminavam a competição e iam embora. E o que a gente percebe Acho que era da equipe da Ubra. Lá do Rio Grande do Sul. famosa. Nós tivemos algumas reuniões aí com o pessoal da prefeitura e nós ficamos felizes porque a ideia está mudando nesse sentido, está mudando. A ideia é fortalecer mesmo aqui o esporte aqui dentro. Aqueles, né, hoje, no badminton, por exemplo, não há necessidade nenhuma de contratação de fora, não há necessidade de trazer... Porque assim, Leandro, eu não sei, obviamente, o custo. De repente, contratar de fora, sei lá, ficaria um valor menor, porque é só para jogar exclusivamente, alugar aquela equipe para aquela competição. Só que, de repente, você ter esse trabalho aqui, como você falou, não só pensando em resultado, mas pensar em colocar essa molecada para praticar esporte, tirar eles aí da frente de um celular, ou de um computador, ou de uma TV. Então, acho que, desse ponto, a prefeitura também pensando nisso, é aquela história, todo mundo acaba ganhando. Sim, é um pensamento que ele vai contra o imediatismo, que é esse resultado. Então, o resultado você, né, vai lá, contrata, pega, coloca, tal, mas assim, eu lembro que na reunião nós conversamos até sobre isso, né, quando o governo do estado, ele precisava ir até uma cidade dessa, para inauguração de um projeto esportivo, alguma coisa, e ele procurava as bases, ele não encontrava. E aí ele perguntava, por que você foi, como é que você foi campeão nessa modalidade? não tem ninguém aqui, a quadra tá vazia. Quadra desse, ou nem a quadra tem. Então assim, como é que você, né, como é que isso... Então, aí isso foi dando problemas, né? Não sei se aconteceu, acho que aqui em Rio Preto não, mas assim, eu ouvi falar de lugares que houve esse tipo de coisa. Então, isso deu um despertar para as cidades. Olha, não, valoriza o que tem, né? Sendo bom, ou seja, não tão bom, vamos aprimorar, vamos deixar melhor, né? E outra coisa, como você disse, o objetivo é só esse mesmo. É só chegar lá no final, na ponta, não, e toda essa... Né? Então, trabalhar o dia a dia. Eu sou muito a favor disso, dia a dia. Ô, Leandro, até porque, agora falando mesmo de poder público, quem paga os impostos são as pessoas daqui, né? Então, nada melhor do que os pais que já gastam, obviamente, esses valores aí para manter aí os custos que gastam também da prefeitura, de ter o filho dele praticando um esporte, né? Colocando ele aí numa prática de alguma coisa. Não ver esses dinheiros só indo embora e, como você falou, só ter lá a pontuação no ranking, mas o dinheiro foi para outro lugar e a prática aqui ficou zerada. Exato. Então, é isso mesmo. Assim, eu acho que o poder público deve pensar mais a longo prazo, não nisso que se apresenta ali na hora, né? De aparecer, né? Eu sei que quando a gente fala de competição, existe, sim, eu sempre quero ser o vencedor, eu sempre quero, né, ser o melhor, mas assim, entender que se o outro objetivo, né, que é proporcionar, né, a difusão do esporte, né, fomentar a modalidade, não adiantou nada aquele resultado. Tudo bem, tanto que eu falo isso muito com os meus alunos, né? Cara, quem foi o vice-campeão da Libertadores no ano passado? Já, daquele silêncio. Ó, quem foi o último campeão mundial? Dá aquele silêncio. Por quê? Porque os títulos eles vão e vêm. Eu sei que é legal, muito bacana, mas, cara, logo ali, todo mundo já não lembra mais. Agora, se é uma coisa
fortalecida, Sim. difundida, que assim o país, a cidade, o estado, né, vive em torno daquilo assim de uma maneira mais intensa, só ganha, só ganha. E um outro exemplo, claro, por exemplo, esse ano a gente vai ter os jogos aqui. Imagina a satisfação a gente tá falando das famílias, de ver os seus próprios filhos representando a cidade e representando em casa. Exatamente. Quantas quadras, campos, ginásios, eles vão estar lotados, né, dessas pessoas Exatamente. acompanhando, óbvio, dependendo do horário, dia e tal. Exatamente, é uma grande conquista para a cidade, porque a gente sabe que a cidade, para receber, ela também recebe investimentos, e esses investimentos vão ser gastos para melhoria da estrutura, de, né, quadras, ginásios e etc. Então todo mundo ganha, todo mundo ganha. Se você sempre pensar a longo prazo, ainda que de cara não seja aquilo que você espera receber de volta, enfim, tenho certeza, lá na frente vai dar muito resultado. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta para você em relação aí ao badminton, que a gente até falou um pouco atrás. Poxa, o futebol de salão, que muita gente comenta, ele não é olímpico, e o badminton é. Na tua opinião, por que ele se difundiu tanto pelo mundo? Que eu até fiz uma pesquisinha antes aí, parece que mais de 130 países praticam essa modalidade. Sim. Hoje a BWF, que é a Confederação Mundial, né, a Federação Mundial de Badminton, ela tem, né, esse número de países aí inscritos, e aqui no nosso continente também, quando, né, você vai para um campeonato pan-americano, você encontra Jamaica, você encontra Costa Rica, Guatemala, Honduras, algumas ilhas ali da América Central que eu encontrei. O ano passado nós fomos na República Dominicana lá para os Jogos, e algumas ilhas ali que eles sempre levam o nome do país atrás, né? Que não existe isso. Deus do céu, eu não sabia. E tava ali, sabe? No Caribe aí tem Belize, tem né? muitas, isso ali, aquelas ilhas pequenininhas do Caribe ali e tal. Então foi muito legal. E assim, hoje, né, assim, a gente percebe que o badminton ele ampliou demais, né? Assim, fora realmente desse eixo da Ásia, da Europa, ele consegue ganhar as Américas. Eu acho que o que traz muita facilidade para o badminton é a característica, a impressão divertida dele. Entendi. Porque ele não é difícil de praticar. Ele pode ser difícil de competir, mas ele não é difícil de praticar. Qualquer um, você passear num sábado, num domingo aí desse, numa praça dessa, tem alguém ali, às vezes, brincando com o badminton. Isso é muito divertido. E eu acho que é isso que faz com que por exemplo, a minha esposa, por exemplo, quando nós nos casamos, que ela me disse que quando brincava, ela de 9, 10 anos, brincava de badminton na chácara com o pai, mas não sabia que era badminton. Né? Não sabia. Então, essa característica dele é bem assim, conquistadora, sabe? E fica mais fácil, né, de difundir, de ampliar. E foi assim, e essa é exatamente a estratégia que a gente usa. Ô, Leandro, agora a pergunta que você está falando, poxa, a gente viajou aí para a América Central, também outros lugares, você falou bastante de Peru, outras cidades também do Brasil. Você se imaginava também nisso aí, além de tá praticando esporte, ser um treinador, ter essa chance aí de conhecer outros lugares graças a esse esporte? Não imaginava. Assim, a gente hoje, eu falo isso como, assim, não só profissional, mas como pessoa, ser humano. Fazer parte de um processo, de um tempo desse, sabe, de construção de uma coisa que é muito maior do que eu. É muito maior do que eu. O badminton, a vida dessas crianças... E você acha que essa proporção, a gente até comentou assim, mais a fundo agora pra você dizer, essa proporção, você acredita que ela tomou como pra ela ficar maior do que você imaginava? Você já bateu nessa tecla aí várias vezes. Olha, eu falar pra você que eu cheguei, como eu disse, vou chegar devagarzinho, mas eu quero ir lá... Não era isso. Eu acho que foi entendendo os momentos e aproveitando as oportunidades. Houve um momento de iniciação, de brincadeira, de vamos difundir, tal. Eu me considero, assim, com uma característica bastante interessante de avaliação.
eu percebo que, assim, quando eu paro para olhar o menino, paro para olhar uma menina e eu observo as características, o modo como eu consigo detectar essa facilidade que, mesmo que talvez não faça o que o outro faz, enfim, mas de dar uma oportunidade. E essa oportunidade que para muitos aqui em Rio Preto foram dadas, assim, até hoje. Eles mencionam, professor, eu não consegui nesse esporte. Eu tentei isso aqui, não deu. Eu era desse daqui, ninguém dizia, eu não servia para nada. E o senhor falou que eu podia dar certo nisso. Então, assim, eu acho que basicamente é nisso, assim, eu tentando dar uma oportunidade a eles, eles aproveitando muito bem, né? Assim, e aí começa um ciclo que ele se alimenta, né? Que à medida que um menino conquista um título estadual, aqueles que estão treinando juntos querem também. Claro, passa a ser um espelho, né? Então, aquela moleza tal, já vai deixando de lado, aquela preguiça, vai se dedicando mais, vai focando mais nos treinos, né? Vai levando mais a sério. E aí um vai alimentando o outro com isso, né? Vai desafiando o outro. Né? Eu tive o ano passado foi, como eu disse para você, a experiência fantástica do Pan-Americano, que nós fomos lá para a República Dominicana, e tivemos um atleta que foi. E eu disse para eles, olha, gente, o ano que vem eu quero mais. Assim, eu quero ver vocês desejando isso. Eu não quero vir daqui em 2025 a gente lembrando, em 2022, lembra aquele amigo e tal. Não, isso é para vocês, gente. E esse ano, graças a Deus, a gente está com 3 atletas, né, classificados e é muito bacana. Então, a rotina de treinamento lá, como que funciona? são todos os dias. Agora, nesse nível, com esse nível de exigência, precisa ser uma horinha todos os por dias. dia, mais? Não, 2h30 por dia. Eles treinam após a escola ou tá. antes da escola. Já almoçam ali na escola. Então, é muito interessante, né, como você tinha perguntado, que, assim, tem alunos da escola e tem alunos que não são da escola. Uhum. Não há essa distinção dentro da equipe. Que bom, inclusive né? para as viagens. O atleta nosso que foi do ano passado representar o Brasil lá na República Dominicana não era da escola, não é da escola. Esse ano os 3 que vão, 2 não são. Né? Então, assim, é muito legal você ter isso. Então, eles treinam, almoçam ali, já vão para a escola dali, ou saem da escola, almoçam e ficam para o treino. Né? São 2 períodos, então é muito, muito legal. Bom, Leandro, agora a gente está chegando num momento aqui no programa, ó. Não sei se você já... Bom, ver álbum de figurinha eu tenho certeza que você já viu, né? Mas agora você também vai fazer parte do nosso álbum. Que legal. Aqui são os nossos convidados, ó, que já vieram em outras oportunidades. Só fera. Tem bastante gente boa. E agora você também... O que eu tô fazendo aqui? Não, você tá representando o Badminton, olha só. Que história que você tava contando pra gente aqui. Deixa eu te ajudar aqui, te assessorar. Você vai colar aqui no 29. Tá ó. bom, tá? Com muito prazer. Tá aqui, ó, representando... Olha só... O SESI, representando o Rio Preto, representando a modalidade do badminton, é nosso querido Leandro Balbino. Há muito tempo que eu não faço isso. De São Paulo para Rio Preto, Mirassol e... Tamo aí. E o mundo aí. Aí pra você, o que representa também, que legal. Você é das personalidades do esporte, essa modalidade que, como você falou, é bom que seja difundida, bom que seja explicada e mostrada e praticada. Tudo isso. Nunca imaginamos, viu? Chegar a esse momento tão especial. É o primeiro, né? O primeiro podcast que a gente participa e esse bate-papo tão bacana, Djalma, e é um prazer, Ó, essas aqui são suas. Obrigado. Que legal. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, aproveitar. O Leandro tá abrindo uma página nova, né? Tá aqui, ó. Com o número 29. 29 episódios. Muita gente boa já veio por aqui. E a ideia... tanto é que o slogan é esse, né? Histórias de sonhos se tornaram realidade. Sim. Muitas vezes vem aqui atletas, ex-atletas, dirigentes, professores, né? Técnicos. E como o atleta ou numa outra função, ele não se deu tão bem, mas ele acaba se sentindo realizado. Estou falando agora do nosso caso, né? Que eu também trabalho aí como professor, de poder ter os nossos alunos, né? Os nossos atletas que vêm aí surgindo como um grande destaque.
para nós, né, que trabalhamos nessa questão de formação, isso também dá, assim, um valor, até um gosto muito especial. É muito orgulho a gente saber que faz parte desse legado que eles vão falar, né? Eles vão falar, vão lembrar de você, vão lembrar de mim, vão seguir. Eu tenho, né, essa atleta que eu comentei com você, inspirada também dentro disso, veio do vôlei, desde os 14 anos fazendo badminton, hoje com 20 anos já é estudante de educação física, da Unirp também. Olha aí. Deixa lá. E tá lá, poxa, auxiliando a gente, muito bacana, então é um prazer. Bom, para você deixar uma mensagem, então, para essa molecada, para essa rapaziada, esses adolescentes, essas crianças, né, pessoal que de repente começou no esporte, ainda não se adaptou muito, para você fazer o convite também para poder conhecer o badminton, poder praticar, poder saber mais dessa modalidade. Sim, pessoal, exatamente. A gente tá aí com o badminton, que é uma porta, né, aí de acesso para todos que quiserem, né, praticar o badminton, seja criança, adolescente, jovem. A gente recebe a partir dos 6 anos de idade lá no SESI. É gratuito para todas essas faixas etárias e pode participar do programa do PAF, pode vir a ser um atleta, mas o mais interessante, o mais importante é que vai ter boas experiências, bons momentos, vai estar num ambiente muito legal, que o badminton ele é muito conhecido por ser um esporte de muito respeito, né, de muita cordialidade. Então, né, vai estar sempre num bom ambiente de educação e respeito, então isso é um grande prazer e, né, aqui o convite, que quem quiser, só procurar lá a Secretaria do SESI, a gente está de braços abertos. Bom, dê um abraço aí no Mate, dê um abraço no pessoal do SESI também, que te liberou para poder estar aqui com a gente. Né? Meu grande amigo aí, tá aí, parceiro nosso, né? Também vi agora há pouco, conversando com a gente, meu professor também, né? Eterno professor, lembro dele até hoje, olha lá, já foi, né, tantos anos e eu tô com boas memórias. Então, um grande abraço a todos vocês, os atletas, né? Os nossos meninos, meninas aí que estão curiosos para assistir, né? Disseram pra gente depois mandar, eu vou estar enviando para vocês. Vocês são queridos demais da gente e parte muito significante da nossa vida. Vocês são a realização de um sonho, né, nosso, e eu também espero estar ajudando vocês a realizar o sonho de vocês, tá bom? Leandro, muito obrigado pela presença, por ter desprendido um tempinho aí pra gente bater esse papo. Te falei que é um bate-papo, o tempo passa, olha, Sim. A gente nem acaba notando. E sucesso aí nas competições, aí, você já tem competição chegando aí, mais Sim. próxima, e naquelas todas que você vai representar o SESI, representar Rio Preto, e também jogos regionais, jogos abertos, enfim, Sim. Muita coisa boa aí pra vocês. Obrigado, João, obrigado a toda a equipe aí pelo carinho, por esses momentos aí. E espero que o sucesso do programa aí continue, né? Essas feras todas aí que você me mostrou, tem muito mais. Certo, eu agradeço mais uma vez aí o Leandro. Agradecimento também especial, então, aqui ao Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Tá aí para você o QR Code, para poder conhecer mais sobre a Unirp, mais sobre essa instituição. Tá de site novo, hein? Para você pesquisar, poder escolher o melhor curso, a melhor opção para se tornar um grande profissional. E também se inscrever no nosso canal, hein? Pode colar podcast, se inscrever no YouTube, tá? Aponta a câmera do seu celular, vá lá, dê like, compartilhe com os amigos, observe aí as grandes personalidades do esporte. Hoje tivemos aqui o Leandro Balbino representando o badminton, mas tantos outros nomes já passaram por aqui. E ainda poder nos acompanhar através das plataformas de áudio digitais, hein? Tem aí o Deezer, o Spotify e também o Amazon Music, para você não perder tempo. E, é claro, aí os principais endereços, plataformas para poder nos encontrar e acompanhar o nosso trabalho. E ainda nos seguir no Instagram, o Pode Colar Podcast. Quero agradecer aqui especialmente ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico da Rádio Unirp, que colocou esse programa literalmente no ar, Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, o William Castro, nosso designer, que produziu esse lindo álbum, que tem feito sucesso aí com os nossos convidados, a Vanusa Carvalho, nossa social media, e também o Thiago Serafim, o cinegrafista aqui do Centro Universitário de Rio Preto.
Pode Colar volta semana que vem com um novo episódio, uma nova história para você. Grande abraço e até lá.